Fala pessoal, aqui é o canal Intimidade com Deus, e aqui nesse canal, nós vamos falar da palavra de Deus, o amor dele e coisas que edificam a nossa vida. Aqui queremos que você comece a ter fome e sede pela presença de Jesus. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Lucas 14, 7-11. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar. Porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Humildade é pensar menos em si. Uma forma para você ser humilde é amar o outro como a si mesmo. Por isso, para você ser humilde como Jesus, para Deus, você tem que pedir para Ele te revelar o quanto Ele te ama, para nós o amá-lo na mesma intensidade. João 13:1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Mais para frente Jesus mostra o maior ato de humildade que já foi feito na história, e antes disso fala que Jesus ama os seus discípulos. Com amor você age com humildade para outra pessoa. Mateus 18:1-5. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Humildade é reconhecer que seus sucessos vêm de Deus e que é Ele que lhe capacita. É reconhecer que dependemos de Deus acima de tudo. João 19:11. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Nós só temos as coisas, habilidades, porque foi nos dada por Deus. Exemplos: se você passou num concurso, se você entrou numa faculdade, se você se tornou o presidente ou autoridade maior num lugar. Saiba que nada foi você que fez, tudo é mérito da graça de Deus. Se você está vivo hoje, é porque Deus permitiu. Se você consegue liderar uma equipe ou uma organização, foi Deus que te deu a habilidade de liderança. João 1:2-5. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Humildade é estar preparado para servir o outro acima do seu ego. Quando as pessoas tentam ser humildes, muitas das vezes é para ser elogiados por alguém ou para receberem algo em troca. Exemplo: você está em casa e você quer muito pedir algo para o seu pai ou sua mãe. E você se busca fazer tudo o que sua mãe pede, tudo o que seu pai pede, buscando sempre agradá-los. Mas você acaba fazendo para pedir algo em troca. Humildade é ter compaixão do próximo e ajudá-lo por amor. João 18:8-9. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Mesmo diante da morte, ele está pensando nos discípulos. Humildade é amar ao próximo como a si mesmo. Veja o exemplo de Pedro, quando ele não age com humildade em João 18:15-18 e João 18:25-27. Quando Pedro nega Jesus, dá a entender que Pedro não foi humilde igual a Jesus. Porque Jesus, preste a ir ser julgado para morrer, ele pensou na vida dos discípulos. Porém, Pedro, por medo de morrer, ele nega Jesus,
Ou seja, ele não pensou em Jesus, mas sim nele mesmo. Porque Jesus era o homem mais humilde que pisou na terra. Porque ele se preocupou em salvar a todos nós, ele não queria deixar a gente morrer sem Deus na nossa vida. Antes dele ir, ele queria que todos vissem e sentissem a presença gloriosa do Pai. Por isso, que Jesus preste a ser levado para morrer, ele pensou na vida dos discípulos. Exemplo, até na cruz, Jesus teve compaixão, e ao invés de se entregar logo, ele pensou na vida do criminoso ao lado dele e então salvou mais uma vida. Lucas 23, 32, 43. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo, se é, de fato, o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Até na cruz Jesus foi humilde e nos amou. Para ser humilde como Jesus você não tem que fazer isso forçadamente, não temos que tentar ser humilde porque é o certo. Mas nós temos que buscar ser humilde por natureza. Para isso temos que buscar ter a natureza de Jesus nas nossas vidas, porque você acaba sendo humilde com a pessoa naturalmente, ou seja, ser humilde já é de você. E só quem pode nos ajudar a mudar os nossos hábitos é o Espírito Santo, ele que molda a imagem de Jesus em nós, ele que faz a gente ter os hábitos de Jesus. Humildade é um dos frutos do Espírito Santo. Filipenses 2:5-8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ser humilde é colocar a necessidade dos outros acima das suas. Bom, espero que essa palavra possa ter tocado no seu coração, porque nós, com esse canal, nós queremos fazer com que você fique mais íntimo de Jesus, e quando você pensar em Jesus você pense nele como um pai. Então deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim você vai estar ajudando esse canal a crescer e mais pessoas conhecem o verdadeiro amor de Jesus. É isso, que Deus te abençoe, e lembre-se, busque ter intimidade com Deus.